Olá, queridos amigos do Cultai, estou aqui para apresentar mais uma palestra para você e o tema dessa palestra é Deus faz milagres? Pois é, essa é uma questão que muita gente ainda tem dúvidas e nós trouxemos a Elisângela Algaites para falar sobre esse tema. A Elisângela, que é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver há mais de 17 anos, é minha esposa e ela é uma seguidora da doutrina espírita, trabalha como corretora de imóveis no estado de São Paulo, cidade de Mongaguá, no litoral, e hoje ela vai poder estar falando, explorando um pouco com a gente esse tema. Então aproveitem muito essa palestra. Deus faz milagres? Olá, pessoal do Cultai. Uma boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a esse convite maravilhoso para participar de um congresso, através do seu estudo espírita online, onde beneficia tanto o palestrante que no seu conforto da sua casa, consegue elaborar o material com mais tranquilidade, e as pessoas que vão poder ouvir a palestra também no conforto dos seus lares, ou mesmo no trabalho, ou no caminho lá do seu dia a dia, vai poder ter essa oportunidade maravilhosa de poder estar ouvindo as palestras do Cultai. É um projeto grandioso, a gente teve essa ideia assim bem bacana de realmente levar a mensagem, que aquilo que foi bom para a gente, que seja bom para o próximo também. Então a ideia foi levar a mensagem através do estudo espírita, o quanto isso foi benéfico em nossas vidas. Então vamos lá, eu sou Elisângela Algaites, sou esposa do Lúcio Maier, o cofundador do projeto Cultai, e a ideia inicial foi: vamos fazer algo que foi muito bom para a gente e que a gente possa levar a mensagem adiante. Então eu realmente participei para que esse projeto pudesse acontecer, não de uma forma de tempo integral, porque atualmente hoje eu trabalho, eu sou corretora de imóveis, mas na medida do possível a gente tentou ali nos seus tempos bem tomados pelos horários aí, a gente tentou fazer o nosso melhor com muito carinho e eu espero que vocês curtam realmente, tá bom? Então vamos lá, eu sou casada, eu tenho 38 anos, eu sou mãe de 2 lindos filhos maravilhosos, moro aqui em Mongaguá, atualmente eu sou corretora de imóveis, e eu sou estudante da doutrina espírita mais ou menos uns 10 anos, precisamente assim, o ano que eu entrei eu não me lembro, eu lembro que a minha filha hoje ela já tem 15 anos e na época que eu tive ela eu era católica, e eu sempre fui católica, a minha família toda vem dessa tradição, e eu fui criada na igreja católica, nas missas aos domingos, também fiz a primeira comunhão, tudo bonitinho, só que assim, eu procurava algo a mais no meu dia a dia, nas minhas respostas, no meu interior, assim, eu buscava algo que me completasse. Então, quando eu tive a minha filha, a Giovana, eu ainda não era espírita, e depois os anos foram passando, e ela, eu quero ter mais uma irmãzinha, ela queria uma irmãzinha de qualquer jeito e tal, eu resolvi engravidar, e aí eu tive o Nicolas, e nessa fase eu já era espírita, isso eu me lembro muito bem, que eu fui em busca, de várias religiões, inclusive eu passei em várias religiões, tentando achar esse encontro com Deus, eu procurei esse encontro com Deus, assim, e eu tive essa assertividade realmente na doutrina espírita. Então eu acredito que seja mais ou menos uns 10 anos mesmo, Então vamos lá, eu atuo atualmente como corretora de imóveis, tenho uma empresa de marketing digital com o meu marido, que é o Lúcio, e já trabalhei também na área financeira há muitos anos, na área financeira e administrativa também.
Já fui supervisora de equipes de vendas, de treinamento, de pessoas, né? Já fui coordenadora também de call center na área de cobrança também. Já fui empresária, tive negócios, a gente sempre gostou muito assim de empreender, sempre gostamos de dar oportunidade para quem está começando, de ensinar. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, que eu e o Lúcio a gente trabalha bastante, é o empreendedorismo, né? A gente sempre está querendo inovar, fazer alguma coisa e dar a oportunidade ao próximo ou ensinar, de alguma forma, levar a mensagem adiante. Eu gosto muito de viver a vida bem feliz, a gente optou em vir morar aqui na praia. Assim, acho que eu que tomei mais a decisão, na verdade, de começar isso tudo, porque a gente morava em São Paulo, tinha uma vida relativamente boa, né? Tinha o seu trabalho. Nessa época eu trabalhava como coordenadora de cobrança, mas eu buscava uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde realmente, assim, uma melhor perspectiva para os nossos filhos. E aí eu resolvi, né, porque o meu marido ele tem um problema de saúde, um problema de pele, não tem cura. E quanto mais light, quanto mais zen ele ficar, melhor para a saúde dele, né? Então eu falei, vamos morar na praia, porque aí a gente já une algo digital, que é o que a gente acredita que o mundo, né, o mundo todo hoje está digital, todo mundo tem um e-mail, tem um notebook, um celular, onde pode acessar qualquer tipo de informação, e a gente quis colocar também o lazer, né, caminhar na praia, conversar mais com Deus, estar mais religando os nossos sentimentos ao plano espiritual, e aí foi a ideia de vir morar aqui. Já moramos aqui há 3 anos. Meu e-mail tá aí, quem quiser qualquer informação ou que não entendeu muito bem sobre a palestra ou quiser tirar dúvida ou entrar no meu Facebook, Elisângela Algates, estou à disposição. Hoje, o tema da palestra, nós vamos falar sobre Deus. E a pergunta é, Deus faz milagres? Esse tema é um tema bem polêmico. Assim como outros também que a gente vai ter aí no decorrer do Contai. E a gente quis diversificar realmente para que a gente pudesse esclarecer o maior número de dúvidas possível. A gente chegou a receber muitos temas aqui, muitas pessoas querendo informações, bastante informação de assuntos diferentes. A gente procurou incluir o máximo que deu. Mas eu acredito que vai ter outros cultais onde muitos temas vão ficar guardados, que não vai ser dessa vez, mas que serão feitos na próxima, eu creio. Então vamos lá. Deus, ele faz milagres? Vamos ver o que diz. Então vamos entender primeiro o que quer dizer milagre, né? Então entende-se por milagre a ação ou o fato de um acontecimento que é impossível de se explicar segundo as ciências tradicionais, atribuindo-se então o acontecido a um mover, a uma causa sobrenatural de ordem divina, ou seja, a Deus. Exemplo, essa cura repentina foi um milagre, pois os médicos disseram ser algo intratável e mortal. Então, ou seja, para aquilo que a medicina ou para aquilo que aos nossos olhos, o entendimento, não foi possível realizar pelo homem, a gente entende que seja um milagre, algo sobrenatural. Em acepção outrora bem mais usual, milagre refere-se a uma forma de teatro religiosa, onde encenavam-se histórias atreladas à vida dos anjos. Foram muito populares na Idade Média e chegaram a fazer parte oficial dos ritos da Igreja Católica. Então essa questão do milagre, ela já vem lá de trás, né? Daquela época onde a igreja pregava tudo aquilo que acontecia diferente do que as pessoas estavam acostumadas era um milagre. Então eles entendiam dessa forma, foi dessa forma que foi criado que Deus faz milagres. Mas vamos entender melhor o que milagre segundo o Espiritismo.
No livro A Gênese, no capítulo 13, Os Milagres segundo o Espiritismo, encontramos na acepção etimológica a palavra milagre, que quer dizer admirare, admirar, significa admirável, uma coisa extraordinária, surpreendente. E a Academia Francesa, ela definiu essa palavra um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então foi essa a conotação que foi dada ao milagre. Quando você precisa de um milagre? Quando estamos em alguma situação que não está no nosso controle. Quando nos sentimos impotentes perante um problema, perante um fato, uma situação de muita dificuldade, geralmente quando a gente está enfrentando um problema de saúde, né, onde algum ente querido nosso se encontra enfermo e a gente olha para aquela situação que não está no nosso controle, né, e a gente olha assim, eu preciso de um milagre, só um milagre pode nos salvar. Então a gente olha com esses olhos de poder divino, né? E diante de uma situação também, às vezes a gente está desempregado, está com uma situação na família de desentendimento, criação de filhos não é uma coisa fácil, relacionamento em família muito menos, é um treino diário, né? É uma maneira de se reformar intimamente todos os dias, é viver em família, né? Então, quando aquela situação, aquele problema sai um pouquinho fora do nosso controle, a gente acha que precisa de um milagre. Quando nossos filhos olham com outros olhos assim para uma situação de drogas ou por uma amizade que você olha ali, você já sabe que não vai dar muito certo, e aí você fala, ai meu Deus, me ajuda, né? Faz um milagre para que eles não caiam em tentação. Então, geralmente a gente vê o milagre dessa forma, né? Se Deus não te dá o que você quer, é porque é disso que você precisa. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, alguma situação muito difícil na nossa vida, é disso que a gente precisa para crescer, para entender, muitas vezes para nos humilhar, porque o nosso orgulho é tão alto, a gente às vezes se acha mais do que Deus, né? Quantas vezes a gente levanta da cama no piloto automático e esquece do primeiro momento de abrir os olhos e de agradecer a Deus pela oportunidade daquele dia, porque é mais um dia que Deus está te dando aquela oportunidade. Quanto mais tempo a gente ficar, mais etapas da nossa vida vão sendo concluídas e mais a gente vai ficando com os nossos débitos quitados, né? Então, por isso que a gente fala, tomara que seja uma vida longa para que a gente possa pagar bastante dívida, né? Que ao longo desses tempos aí que a gente vem vivendo, muitos séculos, a gente nem sabe quanto de dívida. A gente só sabe que o que a gente coloca lá naquele caderninho, ele vai ter que ser pago tintim por tintim, moeda por moeda. Então a gente tem essa chance todos os dias, quando a gente acorda, de olhar para Deus e falar o quanto é importante aquele dia para nós. E muitas vezes a gente se acha superior. A gente entra no piloto automático, a gente já pega o celular, já vê qual é a mensagem do dia, quem foi primeiro que te postou alguma informação. Nem o bom dia, sentado à mesa com a sua família e olhar no olho de cada um, muitas vezes a gente não faz, né? Então não adianta às vezes a gente pedir muita coisa, a gente tem que entender o porquê que a gente precisa passar por aquilo. Aconteceu um milagre em minha vida. Se extrairmos o espírito da letra de forma filosófica, podemos entender a frase no sentido de alcançarmos algo muito bom. Aconteceu um milagre em minha vida.
Olha que coisa, né? Quando a gente olha assim essa palavra, a gente se sente assim, algo extraordinário aconteceu para acontecer um milagre na minha vida. Mas se a gente analisar de forma literal, como costume, genericamente falando, podemos afiançar que, de acordo com a doutrina espírita, há um grande equívoco, razão do nosso título de forma interrogativa. Mais para frente, nós vamos dizer aqui exatamente como que funciona essa questão do milagre, né? Se Deus faz milagres. Mas nós, espíritas, né, já sabemos que nós temos um plano para a nossa vida. Lá, antes da gente voltar, de reencarnar, de estar aqui, a gente traçou um projeto para essa vida, para essa encarnação. Tanto as dificuldades quanto as alegrias, o que a gente iria enfrentar, quais seriam os nossos desafios. Então, na verdade, assim, a gente acaba não tendo nenhum tipo de milagre, e sim um merecimento, né? Se a gente tem um débito, nós vamos ter que resgatá-lo. E não adianta a gente pedir para Deus tirar aquele sofrimento da gente, se Ele é o que nos vai fazer crescer. Se é Ele que realmente vai fazer toda a diferença para que a gente pule a nossa etapa, passe aquela página adiante, né? Então, se a gente entender melhor como que funciona essa questão da nossa vida, né, do nosso livro de débitos e de créditos também, né, porque também temos créditos, por isso que às vezes a gente olha um fardo, a gente nem imagina que ele pode ter sido muito mais pesado, e com as nossas boas ações que a gente vem fazendo e colocando crédito lá na nossa continha, a gente acaba tendo que passar um fardo menos pesado, digamos assim, menos sofrido, né? Mas um fardo mais tranquilo do que deveria ser na vida real, né? Em Allan Kardec, lá na Gênese, né, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ela foi uma obra publicada em Paris em 6 de janeiro de 1868. É uma das 5 obras básicas de Kardec, né? O Allan Kardec, ele escreveu 5 livros muito importantes, e a Gênese, ela veio trazer essas revelações, né? E nós agora vamos falar sobre Deus fazer milagres, justamente baseado na obra de Allan Kardec, na Gênese. O que é Deus? Nossa, que perguntinha difícil, né? Gente, o que é Deus, pessoal? O que vocês acham que é Deus? O que é Deus? É uma pessoa? É um ser de outro planeta? É uma luz? O que vocês acham que é Deus? É difícil, assim, imaginar Deus, né? Mas a gente consegue sentir Deus. O sentimento é algo incrível em relação a Deus. Eu acho que não existe nada tão forte, nada tão poderoso, nada tão enriquecedor dentro de nós do que a gente acreditar em Deus. E vamos entender a resposta, né, que os espíritos superiores respondeu referente o que é Deus. Então, tá lá na Gênese, né? Allan Kardec perguntou aos espíritos, o que é Deus? E eles responderam, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa inteligência suprema é algo que nós, assim, como humanos, né, talvez como um dia espírito de luz, a gente entenda com mais facilidade. Mas é uma inteligência grandiosa, ilimitada, fascinante, perfeita. Não tem nada mais rico do que a inteligência suprema, que é Deus. Então é tudo muito perfeito. Deus não se engana, Deus não tem erros, Deus não faz pela metade. Deus é a inteligência suprema.
é difícil até da nossa compreensão, assim, da nossa limitação de pensamento para que a gente consiga entender. Então, dessa forma, não existe o sobrenatural. O que existe realmente são leis naturais, ou seja, forças da natureza que o ser humano ainda desconhece, mas que são leis naturais. É como a eletricidade, que a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Apenas vemos o seu efeito, né? Assim também como o ar, né? A gente não, assim, de uma forma visível, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele existe porque a gente respira, a gente sente quando o ar tá mais poluído, quando tá vindo aquela chuva, a gente fala, ai, que cheiro de chuva, né? A gente fala, por quê? A gente consegue sentir os seus efeitos. Então Deus criou perfeitamente as suas leis naturais, que a gente chama de leis divinas. Se Deus fizesse milagre, como muitas pessoas ainda entendem, o próprio Criador estaria derrogando as suas leis. Ou ele entendeu que algo estava errado, o que então não seria Deus, porque ele é a perfeição absoluta. Ou o assunto ele foi mal entendido ou desvirtuado. A doutrina espírita vem então esclarecer este equívoco afirmando: os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. Está na Gênesis. Ou seja, ele criou as suas leis, que eu vou dar uma repassada, quais são as leis de Deus. São leis perfeitas, imutáveis, não precisa se adaptar. Somente as leis dos homens que são imperfeitas. A de Deus é extraordinária, é redonda, então não há o que se mudar. Deus criou as leis para que ela próprio pudesse nos cobrar. Então, por que eu mereceria um milagre e o João e a Maria não? Por que um nasceria com problemas de deficiências físicas e o outro não? A gente não precisaria passar por esse crivo de Deus, que Deus vai fazer por mim, porque eu mereço e fulano não merece. Não, Deus criou as suas leis e nós vamos ser julgados pelas próprias leis. Se jogamos pedra em alguém, o que a gente espera receber do próximo? Beijos? Flores? Gente, é muito difícil. A gente é ação e logo a gente tem reação também. Quando a gente ama o nosso marido, os nossos filhos, quando a gente trata bem ao próximo, quando a gente quer o melhor para quem está ao nosso lado, para as pessoas que trabalham com a gente, não teria um motivo para a gente receber somente pedras, né? Então nós somos ação e reação. Tudo aquilo que fazemos para o nosso próximo, nós poderemos recolher para nós mesmos, né? Vamos continuar então. Na Gênesis também, no capítulo 13, vamos continuar aqui, ó. Também podemos afirmar que o Espiritismo não faz milagres, pois todas as manifestações da natureza estão vinculadas às leis naturais criadas por Deus. Por exemplo, em matéria de cura do corpo orgânico, a lei divina se faz presente através da atuação médica, com intervenção cirúrgica ou através de medicamentos ministrados. Então, por exemplo, não é que existe um milagre quando uma pessoa é operada de um câncer. Já existe uma lei natural divina para aquela situação. Se for um merecimento, se aquela pessoa tiver que passar por aquela situação de um câncer, por exemplo, de uma leucemia, ela vai passar até o dia que ela vai precisar desencarnar. Pode ser que ela venha com esse problema, onde ela tenha que trazer para a família o amor, né, a união, ela reconstruir aquela família voltada para o bem,
para aproximação. E depois que o seu papel esteja cumprido, ela já não há necessidade de estar entre nós. Já fez, já se cumpriu. E ali ela estava cumprindo uma lei divina. Como também ela poderia ter a bênção da cura, né? Através dos seus méritos, né? Então não é porque Deus fez milagres, sim porque existe uma lei, né? Que é essa lei divina que rege toda a sua inteligência. Todos esses compostos, para que o evento aconteça, estão dentro de um campo ou de uma realidade já vinculada às leis naturais. Ou seja, já existe aquele centro cirúrgico com a equipe espiritual atuando para que aquele procedimento seja feito da melhor forma. Sem isso, não ocorreria nem mesmo a intervenção médica. Mesmo que determinada cura não ocorra, ainda assim continua dentro das leis naturais, pois essas são causais e não de efeito. E sabemos muito bem, por mais paradoxal que pareça, a falta de cura ou resultado não esperado muitas vezes é o remédio salutar para aquela determinada pessoa. Bom, então aí já está tudo que a gente conversou mesmo. Para uns, o remedinho que seria a cura vai ter efeito porque é mérito, porque é isso mesmo que a pessoa teria que passar, e para outros realmente o fim vai chegar e com outros propósitos de renovação mesmo. Assim também, caros irmãos, ocorre com as intervenções espirituais através dos médiuns, intermediários entre o mundo espiritual e o físico. Tudo está dentro das leis divinas ou natural. Tudo obedece a uma ordem. Diz o item 9 do livro A Gênese, os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade, que é o intervalo entre as encarnações. Então, é assim, Deus criou suas leis perfeitas, imutáveis. Pronto, e vamos viver dentro dessa lei. Como somos ainda imperfeitos, então a gente erra muito. Não conseguimos alcançar assim o poder dessa lei maravilhosa de Deus. Então a gente vai errando. E Deus dá a chance, através das nossas reencarnações, para que a gente lapide o nosso espírito, né? Para que a gente vá melhorando aquilo. Então, assim, eu ofendi, eu magoei, matei, o que eu fiz de errado pro meu próximo? Deixa eu ter uma nova chance aqui de fazer diferente. Então, Deus, ele nos faz essa caridade, dando essa oportunidade para que a gente possa se melhorar. Tudo baseado nas leis. Então, portanto, é através de suas manifestações que é revelada a existência, a sobrevivência e a individualidade do espírito. Esse fato já não é um milagre divino. Neste campo, os seus efeitos constituem o objeto principal das pesquisas e dos estudos do espiritismo. Como dizem os imortais e o mestre Allan Kardec, fatos considerados como milagrosos, os quais sucederam antes do advento do Espiritismo e que ainda se passam em nossos dias, encontram explicação nas leis novas que a doutrina espírita veio revelar. Nada tem de sobrenatural. E ressaltamos, companheiros, que sobre tais fatos o Espiritismo vem lançar luz, proporcionando a todos distinguir entre o erro e a verdade, e assim caminhar sem a trave nos olhos, ou melhor, na mente, para progredir em intelectualidade e espiritualidade. É isso, é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente melhorar, nos aperfeiçoar. Vamos entender então o que seria essa lei divina, né? O que é essa lei que Deus criou? Eu coloquei eu coloquei as leis de Deus, na verdade, né? Que são as leis divina ou natural.
Mas, assim, não vou poder falar de cada uma delas agora, mas para uma próxima, quem sabe, a gente vai conseguir. Mas é para vocês entenderem que Deus já criou e deixou tudo pronto pra gente, né? Então, ele criou a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso. Essa lei do progresso não para, né? Então, assim, tudo se transforma, tudo cresce, tudo vai para melhor, inclusive o nosso planeta, né? Para quem já ouviu falar, assim, o que tá ou já ouviu aí um zum, que o planeta Terra num todo, né? Ele tá passando de ser, assim, um planeta de provas e expiação para ser um planeta de regeneração. Ou seja, o planeta todo está progredindo. E esse é o objetivo de Deus, né? O progresso. A gente ouve também dizer nos livros, né, nas literaturas, que o plano espiritual, ele está muito adiantado do que nós aqui encarnados, na nossa tecnologia, no nosso entendimento, né, de progresso. Então, vem aqueles espíritos, né, encarnados, que fazem esse trabalho da lei do progresso, que criam, que inovam, que descobrem remédios. Então, esses espíritos, eles já são preparados lá do plano espiritual para trabalhar essa lei, assim como todas essas também, né? Lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E Jesus veio trazer todas essas leis divinas para nós, né? Em cada uma delas, Jesus teve passagem, pôde deixar como modelo e guia para nós todas essas leis tão perfeitas, redondas, como diz mesmo, divina, né? Deixou pra gente aí, para que a gente pudesse, como exemplo de ser humano que encarnado foi, o nosso modelinho. Se existe um modelo para que a gente seguir e falar como que eu seria perante uma situação, seria Jesus. Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que Jesus daria essa resposta? Será que ele está sendo humano o suficiente? Ele está trabalhando a igualdade do irmão ou não? Então será que Jesus faria algo diferente se ele estivesse no meu lugar? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? E aí tá lá na perguntinha também, lá na Gênese, né? O que se deve entender por lei natural? E aí a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Nós, lá no nosso íntimo, a gente sabe quando está errando. Na verdade, a gente sabe, porque nós temos a sementinha de Deus dentro de nós. Temos as leis marcadas dentro de nós. O conteúdo está lá. E aí a gente vem viver essa experiência, fazer experiências, treinar paciência, e a gente vem fazer essa vivência aqui no planeta Terra. E muitas vezes a gente não acessa esse conteúdo tão bem guardado, né? Que ele tá lá em nossa mente, lá no nosso espírito. E a gente fica ali, ó, nadando naquela dificuldade, sem saber acessar aquela lei natural que está dentro de nós. Nós já sabemos as regras, né? A gente já sabe o que tem que fazer. E quando a gente está fazendo alguma coisa errada, o nosso sexto sentido, ele aponta na hora, ele fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E mesmo assim, muitas vezes a gente acaba fazendo e tendo uma consequência lá na frente, né? Outra, é eterno a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, a lei foi criada, perfeita
e não precisa de mudanças. O que Deus escreveu é isso para toda a vida e para toda a eternidade. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhe proibiu? Resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. É maravilhoso, Deus. Outra perguntinha. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são o que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é o que o progresso se efetue. Então, assim, nós já sabemos, como eu falei para vocês, a gente já tem lá gravadinho, lá no nosso íntimo, as respostas, a gente já sabe, mas muitas vezes a gente não compreende. A gente não pode, por exemplo, cobrar de uma criança a mesma responsabilidade de um adulto, né? Se uma criança pega um biscoito, né? Ele abre, joga tudo no chão, você fala, não faça isso, né? Ou tentando corrigir de alguma forma, ele às vezes não entende, mas por que ele tá falando que eu não posso fazer isso, se para mim é tão natural, né? Tão normal. Porque nós já temos o entendimento, nós temos a compreensão que aquilo não seria a melhor coisa, abrir o pacote de bolacha e jogar no chão. Então, nós somos também espíritos criança, né? Então, somos em escalas diferentes, uns mais evoluídos, outros nem tanto, outros compreendem mais, outros nem tanto. E aí a gente vai vivendo e fazendo essa troca de experiências, né, um com os outros. Por isso que precisamos também do outro para a gente poder progredir, né? Vamos lá. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é o mal. Se uma só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tinham dependido ou se instruírem? Então, nós não conseguimos absorver tudo em uma única encarnação. Se a gente for analisar, 80 anos é muito pouco para uma espiritualidade, né? A grandiosidade do Espírito de Jesus é imensa, né? O tanto de aprendizado, o tanto de riqueza, o tanto de sabedoria que esse Espírito veio nos trazer. Imagina quanto foi difícil para ele, tem que se adaptar, se moldar, tem que descer até aqui para nos ensinar e deixar esse legado tão bonito como modelo. Então nós vamos precisar de muitas encarnações para que o nosso espírito também evolua, né? Vamos precisar voltar muitas vezes. Por isso, todo mundo que tem as suas diferenças aí com seus familiares, com a sua sogra, com seus genros, né? Com a filha, a nora, vamos todo mundo tentar aí nessa encarnação amar, fazer pelo menos uma forcinha para aceitar de bom grado, porque vai voltar. Vai voltar. Onde está escrito a lei de Deus? Tá lá a resposta que a gente já tinha falado antes, tá na nossa consciência, tá lá no nosso eu, tá lá guardadinho, a gente já sabe de tudo, tá escrito, a gente sabe. A outra pergunta, baseado nas escritas da lei de Deus. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Olha lá que pergunta interessante. Então, se a gente já tem
as leis de Deus dentro de nós, dentro da nossa consciência. Por que precisou ser falada, dita, escrita? Por que os espíritos tiveram esse trabalho grandioso aí de passar por Allan Kardec para codificar essas informações para a gente? Porque ele, somos nós, esqueceram e desprezaram. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, se nós não temos essa consciência tão rapidamente acionada, nós precisamos ser lembrada. Então, a obra ela foi escrita, foi treinada, foi estudada, foi falada, conversada, e até hoje aí qualquer dúvida que a gente tem, a gente pega o evangelho, vai buscar as respostas do que a gente precisa, né? Então a gente está sempre procurando. Por que a gente gosta tanto de ler, gosta de acessar a internet, buscar novas coisas? A gente tem sede de conhecimento. Então foi necessário, né, que essa obra ficasse escrita para que a gente pudesse lembrar. Outra perguntinha. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem essa sua lei? Sim, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São esses espíritos superiores, maravilhosos, né? Que eles encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Chico Xavier fez um trabalho belíssimo, né? Allan Kardec. Quantos espíritos de luz vieram nos ensinar, trazer para nós revelações, trazer a doutrina espírita foi a nossa terceira revelação, né? Aquilo que Jesus não pôde explicar naquela época, não pôde deixar gravado, o espiritismo veio revelar. Naquela época eles não tinham nem como escrever direito, como anotar tudo que Jesus estava dizendo, estava fazendo. Então o espiritismo ele veio revelar com muita riqueza de detalhes, né, tudo que Jesus deixou para a gente como legado. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, eles se explicam com racionalidade, né? Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre lhe apresenta ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Quando o espiritismo começou a se manifestar, né, para que essa obra fosse codificada, foi necessário que muitas pessoas recebessem as informações dos espíritos de diversos lugares, né, para que Kardec conseguisse codificar aquela informação. Então, era feita a pergunta aos espíritos superiores e várias pessoas em diversos lugares recebiam as respostas, e Kardec teve esse trabalho assim, grandioso e fantástico de codificar essas informações na sua íntegra, para que a gente pudesse hoje ter as respostas dos espíritos superiores, né? Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes, ou seja, daqueles que não têm o conhecimento, né? Por isso que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia então que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Ou seja, naquela época, aquelas pessoas que viam, escutavam, sentiam coisas diferentes que hoje a gente já entende mais como o lado da mediunidade, né? Eles eram entendidos como feiticeiros, né? Porque eles sabiam coisas que aos olhos de outras pessoas não eram naturais. Poxa, isso aqui não pode acontecer. Se ele está vendo isso é porque
ele é bruxo, né? E aí você viu, foi feito muita barbaridade, queimava essas pessoas, né? Graças a Deus que hoje, né, a escravidão, essas fogueiras, graças a Deus tudo isso já foi abolido. Mas imagina quantos espíritos, né, sofreram com esses episódios aí, né? Hoje muitos ficam presos nas suas loucuras porque ouvem, não entendem, não conseguem canalizar a informação e são dados como os loucos, né? A família também não tem o entendimento, não consegue ajudá-lo a desenvolver uma mediunidade e assim trabalhar esse lado, né, espiritual, infelizmente, né? É uma pena. Às vezes quando a gente olha assim uma pessoa falando sozinha, claro que não vamos tirar o mérito também de quem realmente tenha uma doença e precisa ser tratada como doença, mas digamos assim, quantos poderiam ter tido um auxílio e não tiveram, né? Por falta de conhecimento, aquilo que a gente não tem o conhecimento, a gente acha que pode ser um milagre, ou senão, nesse caso aqui, uma loucura, né? Milagre e a acepção que lhe foi atribuída pelas religiões conhecidas. Então, naquela época, principalmente a Igreja Católica colocou tudo aquilo que não era conhecido pelos homens, pela Igreja, era milagre de Deus. Mas ninguém faz milagres, como a gente viu aí na apresentação, né? Nem mesmo Deus, pois se fizesse, ele estaria derrogando as suas próprias leis. Não poderia existir milagres se Deus criou tudo perfeito. Então, ele não precisaria mostrar algo mais do que as suas próprias leis. Já está tudo aí para a gente já entende. Nós entendemos o milagre sendo ao nosso conhecimento algo extraordinário que aconteceu em nossas vidas, né? Mas é para o nosso entendimento, não porque Deus fez. Ai, tá lá, faz Deus milagres? Não, né? Suas leis são perfeitas, né? E agora, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem, né, que logo quando acabar minha apresentação aqui, que seria assim uma conversa com Deus, né? Como que o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que deixou tudo perfeito pra gente, né? Então, espíritas, né? Não espíritas também, a dica aí, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, Espírito da Verdade. Não há nada mais perfeito do que isso. Primeiro porque o amor ele é capaz de construir qualquer coisa. Ele é capaz de destruir o ódio, ele é capaz de ajudar a reconciliação, ele é capaz de fazer caridade, ele é capaz de perdoar, ele é capaz de ter humildade. O amor é o sentimento mais puro e verdadeiro. Então, a gente amando a nós mesmos em primeiro lugar, demos os nossos sentimentos verdadeiros para conosco, conseguimos amar o nosso próximo, muito próximo, que às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente tem pessoas na família com muitas dificuldades no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de amar mesmo. Depois expandir, né, para o nosso trabalho, para os nossos familiares, para as pessoas que estão próximas de nós. Então que a gente possa amar o máximo que a gente conseguir, né? O máximo no nosso dia a dia, assim, a gente olhar de verdade pro fundo do nosso coração e ver quanto que a gente conseguiu amar naquele dia. E depois, gente, né, aprender a instruir-vos em tudo, intelectualmente, moralmente, estudar vale muito. Abre a nossa mente, a gente acessa esse conhecimento que está escondidinho lá e a gente vai
crescendo, né? A nossa mente, ela não regride mais. Nosso conhecimento, ele fica eterno, mesmo que a gente desencarne hoje, que seja o último dia das nossas vidas, quando a gente passar para o lado de lá, nós vamos ter a certeza que fizemos, com certeza, o nosso melhor e levamos conosco tudo que a gente aprendeu. Olha que bacana, né? A gente vai poder levar os nossos conhecimentos. Então eu queria, assim, agradecer imensamente a oportunidade. Obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês gostaram, deixe um comentário, indique, né, o Cultai para os seus amigos, para as pessoas que você gosta. A ideia, como eu falei inicialmente, é levar a mensagem para que a gente possa refletir um pouquinho no nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão atribulado de coisas e de responsabilidades que às vezes a gente não cuida tanto do nosso espírito, né? A gente não para um minutinho para a gente agradecer ou mesmo para refletir no nosso dia a dia aquilo que realmente vale a pena. Eu estou muito feliz e estou muito grata também, principalmente pela oportunidade de fazer essa palestra. Eu quero agradecer a toda a equipe, agradecer aos palestrantes e principalmente você que quis colocar o seu e-mail lá para receber as palestras. Obrigado, um grande beijo no coração, fiquem com Deus.